Olá, tudo bem? Uh, let's start the how to pronounce Aula 18. But before some messages, oops, sorry, by the shaking. Uh, Before something that I think that is important is just to remind, you can always use this video to like a review all the time. You can always use the previous videos when you're washing the dishes or doing something else to see how is your process, and it's good to notice how good you are now to pronounce all those things. Other thing that's important for me to say for the students, of course, that if you're booking on class, be there or try not to cancel on the last time or on the last day. Is because it will be a blank that would not be fulfilled by another student. So try not to do that. I know that sometimes this is hard, but try not to cancel in the last time, because in this case, there's a void, there's a blank space there. There's no way to some other have time to see that, and I'll lose this time. Okay, so let's try our best. Aula 18. Mãe, você viu meu celular? So cute. Você viu? Remember that V is from the verb to see. Bora aquecer. Okay, it's just the question. So there's no use of pronouncing slowly, because are the questions that you will have to know how to answer during the class. Like this one. Quando foi a última vez que ganhou presente? You can answer like foi, and then you say the day, without like it in the beginning, like foi ontem, mês atrás, and then of course o que recebeu. Você se lembra da última vez em que comeu demais? What is this demais? Comeu demais. Como foi? So, in this case, you have to tell more. Você tem certeza do que vai acontecer no ano que vem? If you are certain or not, of course, you have to explain a little better, not say yes, no. O que você já tinha certeza de que iria acontecer antes de acontecer? Oh, it's going to rain, something obvious, or something else. Que tipo de lanche você mais gosta de comer? What is lunch again? Qual aula de português você mais se lembra e o que aconteceu naquela aula? First thing I could say with me, so I will remember too. O que você pretende fazer nesse fim de semana? I thought that I'm pretty sure that I explained what is pretende, but it's pretty simple. And o que as pessoas fazem que te incomoda? What is, in this case, like bother you? Qual é o bicho mais estranho que você já viu? Bicho. Que assunto você sugere que a gente fale na próxima aula? Oh, this is good, actually. This actually helps. Assunto. What is assunto? Você conhece algum agente do governo? Agente is together, is not divided. Você costuma usar sempre o mesmo copo para beber água? Yeah, this is important. O que você prefere fazer você mesmo? I think that this one is good for to say some things. Oh, there's my watch that I can see right in the corner here. And você iria em um restaurante popular mesmo se o amigo falar que é ruim? I don't know. If the friends say no, it's bad, I think that I won't. I don't know, depende on a friend. Que tipo de situação você não perdoaria? Oh, this is good. Como é cada passo para fazer sua receita favorita? This one you take a time. So it's good if you choose some recipe that is not too long. But of course, don't say like fried eggs. And quem é a pessoa mais popular no seu país? Yeah, this
should be a good curiosity in some countries. Que cidade no seu país é maior do que a sua? Or, qual foi o pior restaurante que você já comeu e nunca mais volta? Oh, yeah. Diga 3 coisas que você precisa tomar todos os dias. Remember that tomar has more than one meaning, so it's not just about take something. And then, mãe, você viu meu celular. So here there's a test. I think that for all of you, it will be easy for pronouncing all those things. Remember that you can slow down the video on YouTube if you want. This is a good process. You can pause. Like it's good if you are watching on cell phone because you can pause, or if you're watching on the TV because you can pause on the control. So it's good for you to pause if you need, or just to go back a few seconds. Mãe, você viu meu celular? Yes, what I said before. Não vi, filha. Quer que eu ligue para ele? Não vi. Filha, lha. Remember about that, lha. Está no silencioso e não tô achando. Tô. Not estou. We can say this. Está no silencioso e não tô achando. Você viu? Acho que deve estar no seu quarto. Olhou embaixo do travesseiro? Embaixo do travesseiro. Sim, não está. Olhei até debaixo da cama. Remember that when you say embaixo, we don't say embaixo. We don't close the mouth when you say that. Não está. Olhei até debaixo da cama. Olhou na cômoda. Cômoda, there's an accent there, so you have to say cômoda e não cômoda, or other way, if it's possible. Cômoda. Você sempre põe suas bagunças na gaveta de cima. Não está dentro da cômoda. Olhei na primeira gaveta, na segunda gaveta e até na de baixo. E nada. Oh, there's something different in this de baixo. What would be that? Olhou na sua penteadeira? Você geralmente põe ele lá para carregar. This is something that you can change. Põe ele para carregar lá, ou põe ele lá para carregar, is the same. Você geralmente, remember that we don't say geralmente, we say geralmente, põe ele para carregar, ou põe ele lá para carregar. Primeiro lugar que olhei. Primeiro lugar que olhei. Não tá nem na penteadeira. Remember, the word is penteadeira. But it's really hard to hear someone saying this way. So we say pentear, cha, like a CH. Penteadeira, nem no suporte na parede ou em nenhuma tomada do quarto. Encostado na janela, atrás das cortinas. Não, nem atrás e nem na frente de nada lá. Acho que não está no quarto. Atrás is a good word to talk a little more about it. So it's good if you ask that a little about this atrás in the class, okay? E na cadeira da penteadeira. Cadeira. Penteadeira is the same, okay? We have a lot of words with the sound. Geladeira, cadeira, prateleira. So we have a lot of words with the sound. Não tá lá. Minha mochila está lá. Ops. Esquece. Obrigado, mãe. Esqueci de tirar ele da mochila. Now she realized. Não tá lá. Minha mochila está lá. And then she... onde você deixa seu celular no seu quarto? Então, debaixo e embaixo são sinônimos. Isso quer dizer que esses vocabulários têm o mesmo significado. Assim, indica uma posição inferior em relação a algo ou alguém. Vi um ratinho debaixo do sofá. Ou
Deixo meu celular debaixo do travesseiro para poder ouvir o despertador. Não, filha, já falei que não tem monstros embaixo da cama. Yeah, I'll say that to the kids. Mas, onde você prefere guardar suas meias? Na gaveta de cima ou debaixo? There's a little difference, but we're talking about in the class. So if you're not my student, so please send me a message. Eu guardo minhas meias no guarda-roupa. Tem 3 gavetas lá dentro. What is dentro? And nem tudo que reluz é ouro. Talking about this nem. Utilizamos nem para negativas com mais uma opção no geral. O que você prefere? Churrasco ou sushi? Nenhum, nem outro. Prefiro pizza. Nenhum, nem outro. Prefiro pizza. Ou apenas para substituir uma negação com ênfase diferente. Levei o guarda-chuva e nem choveu. Que bom, eu nem sabia que você iria sair. So this I will skip a little about it because this is a surprise. I'll have some sentence for you to repeat and translate, and then I'll have another for you to say. That will be in English, and you can put that in Portuguese. Okay? So we skip those one. Look, it's me again. That is. Onde tem copo? Cara, tem água aí? Of course, né? Tem na geladeira. Remember that this thing is the there to be. There is there water. There is. Okay? Pode pegar lá, sinta-se em casa. Don't say that. Pô, valeu. Pô, remember that just interjection. Valeu. Yeah, kind of like thanks. Onde tem copo? Onde tem copo? This is easy. No armário. Armário. Vixe, cara. Vixe. Another expression, but I say about that in the class. There's a good story about it. O que mais tem na sua cozinha é armário. Qual deles? Nesse em cima da pia. O da esquerda ou da direita? O da direita. O da esquerda só tem os temperos. Valeu. E esse bolo na geladeira? É de abacaxi, do aniversário da minha irmã. Pode comer. Abacaxi. Abacaxi is a good word. Abacaxi. It sounds like a train. Abacaxi, abacaxi, abacaxi. No, I didn't say that. Opa, manda parabéns para ela por mim. Onde tem prato? Manda parabéns. You can say it in some other ways, okay? So, diga, dê os parabéns, so you can say in different ways. Opa, para ela por mim, onde tem prato? Pratos ficam nesse, in this case, you say nesse armário, but we don't have to say that, so you can say, pratos ficam nesse embaixo da pia, do lado do paneleiro, the same way that is, let me see, geladeira, but with iro in the end, paneleiro. Usa os pequenos. Tem garfinho na primeira gaveta da pia do lado direito. Então, tem garfinho, remember? Do lado direito, junto com os talheres. Fechou. Deixa tudo na pia que eu lavo. E deixa bolo para mim, hein? Mike, e deixa bolo para mim, hein? Mike, just saying, leave one for me. So, talking about where do you put your glasses? First, xícara,
Yes, xícara. Every time that you see the X is a mystery, but this is like the sound of the X should have in Portuguese. Xícara, copo, caneca. It can also be for the beer mug. Taça, and then frigideira. We have two because it was hard to find an image with that, and I didn't want to create a new one. Panela menor, but you can also say just panela if it is a bigger one. Leiteira. Leiteira is a complicated one because you say leite instead of leite, that is wrong, and then you say leiteira. Caçarola. Caçarola. Os talheres. Talheres, about everything. And then garfo, colher, and faca. And then, na cozinha do Brasil tem armário de panelas ou paneleiro, armário aéreo ou armário de cima, cristaleira, balcão do armário, or bancada, is almost the same, we use for the same thing, gavetas, panelas, potes, yes. And then, talking about the verb for, that is important, is in the test. É o mesmo que colocar ou até para referenciar ao sol. This is interesting. O sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Se põe, like puts itself. And then, in the present we can say eu ponho, você, ele, ela põe, vocês, eles, elas põem, just with an M, like almost every verb, and nós pomos. This one we don't have to add an E or something like that. You just say mos. A little different, but not that much. Okay. Imagine, so of course, imagine to say poemos, nós poemos, it's too much, I think. And in the past we say eu pus, você, ele, ela pôs, vocês, eles, elas puseram. Yeah, a little different this one too, but it's connected to eu pus, so you can see that it's not that different. And then, of course, nós pusemos. So the only one that is a little different is pus, in this case in the past, but it's connected to the present, so you recognize, okay? Casaco, o livro na estante, a mesa, as flores na jarra, as roupas no varal. Varal. Yeah, remember, not varal, we say varal. O dinheiro na carteira. O sapato no armário. A mão na cabeça. O copo na pia. Um filme legal. Legal. No armário de cima. Terno antes de trabalhar. Terno. A mesa do jantar. O telefone no mesmo lugar. Telefone que não subir the cell phone. A ligação no mudo. I talked about this word mudo. I don't know if you will remember because this is in Aula 2. O mesmo vestido quando vai para a festa. Ideia na cabeça de alguém. A mão no fogo. Talking about the word idea. We don't have anymore this accent, but something that I always put. They removed that only this year. A mão no fogo. A mão na consciência. There's an S in there, so I have to say consciência.
And then some questions just for you to answer, so there's no use to say that so slowly. So I have to talk a little and answer onde você põe seus talheres and what is talheres. You can answer like eu ponho meus talheres is the best way. And em qual gaveta, because for sure you'll say not your drawer. And then, onde está seu celular agora? If you're using the cell phone to say the class, you can say aqui or here. In this case, or you can say it's charging on some place. Você costuma pôr água no copo até encher? What is encher? Que horas você põe seu despertador para tocar? Remember, you can say eu ponho meu. The use of the sentence is trying to answer the full sentence. There's no point in trying to say just the faster answer that you can. Okay, the point is trying to answer the whole sentence, because this is better for practice. It will be better in producing dialogues with that. Quem põe comida na mesa na sua casa? Yeah, this is more like expression. Like who pays for that? And quando você geralmente tem que pôr a cabeça para pensar? Quando você geralmente tem que pôr a cabeça para pensar? Onde você põe suas roupas de sair? And then, of course, you say guarda-roupa. And then you can say de cima, de baixo, da direita ou da esquerda. Remember to say da direita ou da esquerda, because these words are female. And then, você costuma pôr algo debaixo da cama? Que horas o sol está se pondo na sua cidade agora? Agora na sua cidade. The same. Quem na tua casa sempre gosta de pôr tudo no lugar? Yeah, my drawers are organized, but not the rest of the house. So we talk more about the class in the class. So those words are really good for you to translate every word and understand what about is every word. Of course, I'll try to create some examples with those words in the class, but it's better if you translate it, if you have those words translated all the time, everything on the class, of course. So, palavras com Cs and Ss. Palavras com CA. Cão, or cachorro, that is the same. Camisa, or camiseta. Casa, café, cama, caneta. Again, cachorro? Oh, sorry. Calça, carro, cabelo, carta. Palavras com C. Cebola, censura, celular, certamente, sem, céu, cena, certo. Remember that this R is different depending on the region that you're going, like certo. And in every region, they say that their way is the way, so don't worry about it. Centro, sexta, cela, cedo. Palavras com si. Cidade, cinema, cinto, cinco, circo, circuito. Oh, this is different. Circuito, but it's easy to. Oh, círculo. Oh, sorry. I'm kind of blind. Círculo. Círculo is another thing. Circuito, of course, it's another word with C. Cigarro, ciúme. Ciúme. Ciúme is a good word. Not a good word for no, to know about it, but it's not a good word. Cilindro, civil, ciência. Palavras com co. Copo, colher, that we say colher all the time. Cor, cobra, coco, comida, coração, corpo, colar, contar. Cuca, cuidado, cultura, curto, curso, curva, culme, cubo, culpa, cuscuz.
in this case, there are three that is good for you to know. We don't say cultura, but we try to say something similar, at least on this one, cultura, like with two u sounds. But in those words, culpa and kumi, we just say culpa, kumi, just that, without any other thing, okay? Because cultura we use more than that. And with sa, sal, sala, sapo, samba, santo, sabor, sabão, cracá, no, don't search for that. Saco, saga, sábio, se, of course, this if, sem, oh, that's too sem, but it's good for you to know about it. Ser, seu, sede ou sede, depends on who you're talking about. But I explain on the class. Seis, selo, senhor, senha, semana. Sim, silêncio, sina, sino, sinal, simpatia is a good word. This is a really good word. Simples, sistema is a bad word. Símbolo, sílaba. Sol, som, só, sonho, sorriso, sorriso. It's a happy word. Soco, sofá, sopa, sorte, sombra. Sul, sumir, suco, sujo, surdo, surpresa, susto, suporte, sucesso, sufoco. And then we used to have in the middle, like vaca, maca, faca, acaba. And when you have the C in the middle, it's different, like parceiro, face, alface, acerola, or facilidade, felicidade, and mocinha. Macaco, chocolate, pouco, foco. Yeah, there's a lot of words. And sacudir, recusar, documento. Then we have this, maçã, ação, criança, mudança, lembrança, confiança. Oops, sorry, I skipped the one. Aliança. Aliança, confiança. Sorry. It's because of the time I have a class right now. Braço, abraço, laço, aço, preço. Yes, we say with the U sound. Açúcar, alimentos com tradicionais do norte, no Nordeste, como cupuaçu. Yeah, we have a lot of food in the north or northeast that has this sound. It's common on the indigenous language that we have here, that is Tupi-Guarani, that just some people know about it. And then SS. Massa, assassino, assar, passar, missão, passagem. Disse, posse, classe, sossego, fósseis. Assinar, míssil, dissipar, possível, possibilidade. Passos, posso, acesso, ossos, compasso. Fissura, possuir, sussurro. And we also have descer, nascer, crescer, florescer, disciplina, piscina, ascender. This is different because you have two of that. Oscilar, rescisão e fascinante. And then we talk more about the porquês da vida, but I think that we have to divide that to put this in another class, I think, because it's I'll have to explain in the class. Em português temos 4 formas de uso do porquê.
Por quê? Separado, sem acento, é usado em perguntas diretas ou indiretas, quando se busca uma razão, motivo ou causa. Pode ser substituído por qual razão e por qual motivo. Exemplo, por que você está triste? Por que você está chorando? Não entendo o porquê ele não veio à festa. Por qual motivo você decidiu mudar de emprego? Por que separado e com acento é utilizado no final de uma frase ou antes de um ponto de interrogação, quando a pergunta ocorre na própria frase. Exemplo, você está triste por quê? Mostly with comma. Você não gostou da comida por quê? Ah, ela não quis sair comigo por quê? Estou atrasado para a reunião por quê? Again. So, porque junto e sem acento é uma conjunção causal utilizada para introduzir uma explicação justificativa ou causa. Pode ser substituído por pois ou já que. Estou triste porque perdi meu livro. Estou triste porque perdi meu voo. Não fui ao cinema porque estava ocupado. Ah, ele não compareceu à aula porque estava doente. And the last one. Porque junto e com acento é o substantivo masculino que representa o motivo, a razão ou a causa de algo e pode ser substituído por motivo ou razão. Exemplo, não entendo o porquê da tristeza. Não entendo o porquê de tanta confusão. Ou explique-me o porquê de sua decisão. Ela não conseguiu explicar o porquê de sua ausência. Okay, so this is that, and the exercises, of course, they will be on the material that you have. And if you have, of course, you have to create the answers for that. So there's no point, like I said before, in use the how to pronounce in this one. If you have any questions, just send me a message. Remember, it's very important to translate everything that you see. It's a good practice. I always have this idea that it's good to practice the translation all the time and try to understand better all the time. This is an exercise in about learning is very important. And any question, just send me a message. Okay, that's it. Bye bye. See you on the class. In the class. And then stop.